Olá pessoal, vamos fazer uma análise psicológica do Thor nos Avengers? Vem comigo, vamos conversar sobre isso? Olá pessoal, meu nome é Abnilza Durães, eu sou psicóloga clínica e analista do comportamento e vim falar com você hoje sobre o Thor. Vamos fazer uma análise psicológica desse filme, como eu disse. Assiste aqui, ó, para você entender do que eu tô falando, tá? Vamos voltar a analisar agora cada personagem de uma forma específica. Veja, o Thor sempre foi um herói muito bem resolvido, cheio de autoestima, autoconfiança, se sentia todo potente com aquele martelo e aqueles raios que ele lançava. No entanto, chega um momento, nesse filme, Thor já não está mais assim. Abandonou a nave. Foi viver a própria frustração de uma forma muito inadequada. Entrou na compulsão alimentar, ficou assim acima do peso. Entrou na compulsão alcoólica. Nem precisa comentar, né, gente, o tanto que ele estava bebendo. E já não se via mais como um herói, como um vingador, como alguém digno ou como alguém de honra, como ele disse no próprio filme. Recebendo a visita do nosso incrível Hulk, o grande Bruce, Thor se sente desafiado e, ao mesmo tempo, ficou tão chateado e irritado só de ouvir a palavra Thanos. Lá estava uma das razões do seu sentimento de derrota, porque Thor também estava vivendo um luto, perdeu a sua mãe. São dois lutos que nós estamos falando através da vida do Thor: a perda da mãe e a vitória que não viveu em função do resultado que o Thanos deu à humanidade no filme. Hulk desafia Thor quando ele lembra que um dia ele viveu um fracasso, um dia ele também teve crises, mas foi o Thor que o ajudou. E aí Thor rememora e aceita e dar a si mesmo essa chance de reviver como um vingador. Ele aceita o desafio e vai lá, meio ainda desajustado, desorganizado, impulsivo. Muitas vezes vão haver cenas mostrando ele entristecido, chateado ou muito irritado com as próprias perdas e fracassos. E na tentativa de consertar o que ele não queria aceitar, que era o seu fracasso, e ao reviver o encontro com o castelo e a sua mãe, ele se sente muito mal. Mal até por ter surtado, mal até por não ter conseguido segurar as pontas, mal por não conseguir controlar o próprio choro. E a raposa lembra ele que a dor não é só dele. E aí é no momento que ele fala: eu me sinto mal por ter surtado. E às vezes a gente se sente mal por ter errado, por ter fracassado, por não ter sido o herói que os outros esperam que a gente seja. E deixa de viver uma vida com qualidade, vivendo mais parecido como um Thor. Thor desiste, recua, tá sofrendo demais, não conseguia continuar. E aí, com o suporte de amigos, Thor vai retomando e acreditando que poderia sim voltar a ser um vingador. E o encontro do Thor, gente, com a mãe é fantástico. Mães, aprendam com a mãe do Thor. Ela realmente foi terapeuta. Quando ela para ouvir o filho que diz: eu me sinto estúpido e fracassado. E ela pontua: estúpido? Não, mas fracassado sim. Olha só, a mãe afirmando para o filho que ele realmente fracassou. Porque essa foi a realidade. E é interessante porque ela diz: fracassado porque todos fracassam. Todos nós temos algo em comum e é um fracasso em relação às suas próprias expectativas. As expectativas eram do Thor e por isso que ele fracassou, porque ele criou uma esperança de acordo com o que ele achava que deveria acontecer, mas a vida não tem um manual do que vai dar certo e errado. E Thor não conseguia aceitar. Para Thor, ele não devia ser igual aos outros e fracassar. Mas eu vou deixar aqui a frase para vocês acompanharem do que a mãe dele disse e é muito fantástico, gente. A medida de um herói é de quanto ele se sai bem, de como de fato ele é. Ou seja, o herói é aquele que não vive de acordo com suas expectativas, mas de acordo com aquilo que ele realmente consegue ser. E a partir disso, a mãe do Thor
lembra ele, você precisa levantar e viver. E Thor vai enfrentar a batalha. Outra parte, para a gente finalizar essa análise, você gravar muito bem tudo isso que eu estou dizendo, porque de alguma forma isso fala sobre a gente, né? Thor ainda se sentindo fracassado e insistindo não ser igual aos outros, mas lá no final ele tem uma análise de si mesmo que o ajudou a viver uma vida bem melhor. Quando ele identifica que já não dava mais para ele viver de acordo com as expectativas daqueles que esperavam dele alguma coisa. Era preciso ele viver a vida que ele dava conta de viver. Ele estava cansado de ser aquilo que os outros esperavam que ele fosse. Ele queria agora ser ele mesmo. Aí sim, meu amigo, resolveu os dilemas psicológicos, amadureceu, bola pra frente. E com certeza o futuro do Thor ali já não ia mais envolver compulsão alimentar e nem alcoólica, que são comportamentos comuns de pessoas ansiosas e ansiosos que enfrentaram muitas situações de perdas e fracassos e tentando lidar com tanta perda, com tanto sentimento ruim que vive e experiencia no corpo, vai buscar no alimento ou na bebida essa sensação de alívio. Com certeza, a partir dali, Thor já não ia se engajar mais tanto nisso, porque como ele mesmo diz, agora eu sou digno. E se você gostou desse vídeo, passa aqui, dá um like. E além de dar um like, gente, comenta, dá aqui sugestão de outras análises de filmes e séries que você quer ouvir. E não esquece, acompanha, hein? A gente vai ter análise do Hulk, do Capitão América, do Homem-Formiga, do Thanos e da sua filha. Acompanha por aqui, é muito bom ter você. Gente, agora eu falo, e com a palma dessa você tem que falar, né, gente? Vamos destravar, gente! O Thor nos Avengers, vem comigo, eu falei Avengers,